Aula 11, ELIC 3M, parte 5, matemática 3, polinômios. Bom, só para começar assim, ó, é a questão da linguagem matemática mesmo. Vocês lembram quando vocês operavam números irracionais no denominador? Então, quando a gente tinha 2 mais raiz de 3, 2 mais 3 raiz de 5, o aposto, basta trocar o sinal, né, do interior aqui, é 2 menos 3 raiz de 5. Então, um é aposto do outro. Se eu quiser o aposto desse, é esse. Se eu quiser o aposto desse, é esse. Ou seja, só troco o sinalzinho do meio. Então, é isso dentro da linguagem matemática. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós temos o mesmo conceito, com outro nome, para valores do complexo. Então, vamos lá. Fatoração de uma equação algébrica com raízes complexas. Antes de vermos alguns exemplos de raízes complexas, vamos relembrar alguns conceitos dos números complexos. Um número complexo z é escrito na forma a mais bi. Também eu posso escrever esse z como sendo um par ordenado AB. O que é isso, na verdade? Geometricamente, significa assim, ó. O A vai estar aqui, o B vai estar lá, aqui é o I, né? E daí eu vou juntar o A e o B, e este vetor aqui, ó, é o valor imaginário complexo, tá? Sempre saindo do ponto zero até o encontro de AB. Essa resultante aqui, esse vetor resultante, a gente chama de como se descreve geometricamente um número complexo no gráfico. Então, vamos lá. Um número complexo é escrito da forma A mais BI, ou como um par ordenado AB, que significa esta forma geométrica. E seu conjugado, ó, agora como eu tenho A mais BI, o conjugado de Z desse número complexo é A menos BI. Então, aqui é chamado de conjugado. E pode também ser descrito Z barra, ó. Então, se eu tenho um valor de Z, Z barra é conjugado de Z, porque troca só o sinal do meinho, tá? Então, lógico que eu tenho a adição, subtração e a multiplicação desses caras. Na adição e subtração, diz assim, nas operações de adição e subtração, devemos operar a parte real de um complexo com a parte real do outro. Quem é a parte real? A parte real sempre é a primeira parcela do valor, é a parte real mais a parte imaginária, ó. Aqui é menos a parte imaginária no conjugado. E devemos operar a parte real de um complexo com a parte real de outro, enquanto a parte imaginária de um só é operada com a parte imaginária do outro. Então, considere os complexos A mais BI e Z2C mais DI. Se eu quero somar, é a parte real de um mais a parte real do outro, mais a parte imaginária do um, mais a parte imaginária do outro, e vai ficar assim. A mesma coisa ocorre na diferença. Mas e a multiplicação? Devemos aplicar a propriedade distributiva para todos os elementos dos complexos. Ou seja, na verdade, o resultado dessa multiplicação é tal como se faz a multiplicação para pares ordenados. Como é que eu faço a multiplicação entre os dois pares ordenados? Ó, a parte real vai ficar AC menos BD, mais a parte imaginária AD mais BC, tá? Então, vamos de novo. Quando eu quero multiplicar um número complexo por outro, e como eles podem ser representados também por pares ordenados, segundo a metodologia de multiplicação para pares ordenados, eu tenho que AC menos BD, mais, agora a parte imaginária, AD mais BC de I, tá? E ainda, daí a operação com conjugados, daí existem algumas propriedades aqui, ó, que a soma de dois conjugados é igual
A soma, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. A diferença, o conjugado da diferença é a diferença dos conjugados. E um valor qualquer vezes um z, o conjugado do produto, é o mesmo x vezes o conjugado. E aqui é a mesma coisa, né? Quando ele está na n, é a mesma coisa que esse conjugado elevado na n. Então, se o número complexo A mais BI é a raiz de uma equação algébrica, logo, se a raiz P de x, aplicando essa raiz, vai dar zero, de coeficientes reais, o complexo conjugado também vai ser raiz da mesma equação. Então, se o número complexo A mais BI é uma raiz com multiplicidade K, o número conjugado A mais BI é também uma raiz com a mesma multiplicidade K. Exemplo, se o número complexo 2 mais 3i fosse raiz dupla de uma determinada equação, de um polinômio, né? O conjugado 2 menos 3i será também raiz dupla da mesma equação. As raízes complexas não reais ocorrem aos pares, portanto, toda equação de grau ímpar com coeficientes reais admite pelo menos uma raiz real, tá? E aí, então, fica como essa parte terminada.